Determinar a extremidade do segmento que representa o vetor v, 2 e menos 5, as coordenadas do vetor. Sabendo que sua origem é o ponto A, que ele tem a ver com menos 1, 3, tá? O ponto menos 1, 3. Então, você tem a origem do vetor e você tem a coordenada do vetor, que é 2 menos 5. E aqui você tem a origem. No caso, nós sabemos que para se calcular um vetor, o que a gente precisa? Então, você tem um vetor v, eu preciso do ponto final, tá? O ponto, a coordenada final, menos o ponto, a coordenada inicial. Então, basicamente, você obtém o 2 e menos 5, que é o vetor dado na questão, dessa forma. Ponto final menos ponto inicial. Esse ponto final, ele tanto tem a sua informação para o x e tem a sua informação para o y, já que a gente percebe que é um vetor analisado em duas dimensões, análise bidimensional, né? Então, temos aqui duas dimensões, tanto x quanto y. Se você tivesse mais uma informação aqui, ó, vírgula, por exemplo, 3, aí teríamos três dimensões, x, y, z. Tá? Então, como é que vai ficar essa situação aqui? Eu já tenho o ponto inicial. Eu também já tenho uma resposta, no caso, que é o vetor. Não a resposta da questão, mas estou falando a resposta desse ponto final menos o ponto inicial. Então, ficamos com 2 e menos 5, que é o vetor. Isso vai ser igual ao ponto final. Esse ponto final eu vou colocar como xf e yf. Lembra? Uma coordenada baseada em x e y. Menos, agora o ponto inicial, que é menos 1 e 3. Pronto. Para eu encontrar a resposta, no caso, a extremidade do segmento, como eu falei que é o ponto final, extremidade do segmento, basta você analisar aqui, por exemplo, xf menos 1. Necessariamente tem que ser igual a 2, tem que dar igual a 2. Porque o 2 é a parte do x, a parte da direção y. O x tem a ver com o xf e o menos 1. Então fica xf menos 1, que é igual a 2. Logo eu posso concluir que o ponto final em relação ao x, às abscissas, ele vai ser 2, aqui é 1, né? Positivo, passa para o outro lado, ele vai ser igual a 3. E eu analiso da mesma forma em relação ao y. Você vai ter yf menos 3. Yf menos 3. Ele tem que ser igual a menos 5. Sabendo disso, o yf ele vai ser menos 5. Ele vai ser menos 5 mais 3. Com isso, a gente pode concluir que o yf ele vai ser igual a menos 2. Logo, esse ponto final, a coordenada desse ponto, ele vai ser basicamente o 3, que é em x, e o menos 2, que é o y. Essa é a resposta, a extremidade, coordenada da extremidade do vetor. Beleza? Então é isso aí. Valeu!